Corinthians comunicou a demissão do Dorival Júnior e, ao mesmo tempo, o Corinthians anunciou quem será o novo treinador, pelo menos nas próximas horas. Estamos falando de, a partir do momento que o Dorival cai, a partir do momento que o Dorival não se torna, que ele não é mais o técnico, é preciso ter um treinador pronto para poder assumir. Por quê? O Corinthians perdeu para o Internacional no domingo, dia 5 de abril. Na segunda-feira, dia 6, tem o início dos trabalhos visando a estreia na Libertadores da América. O Corinthians estreia na próxima quinta-feira, dia 9 de abril, contra o Platense na Libertadores, e é preciso ter um técnico. Até lá, o Corinthians já vai ter um novo técnico contratado? Não tem como nós sabermos. Então, no momento em que o Corinthians anunciou a demissão do Dorival, o Corinthians também comunicou quem será o treinador, pelo menos para as próximas horas. Vamos lá. Eu vou colocar novamente aqui a nota oficial do Corinthians para nós vermos quem que vai assumir o Corinthians, pelo menos provisoriamente, pelo menos até a contratação de um novo treinador. O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. Corinthians deseja todo o sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento dessa segunda-feira 6 será comandado pelo William Batista, treinador do Sub-20. Então, ao comunicar, ao anunciar, ao informar a demissão do Dorival, o Corinthians também acabou comunicando o William Batista, treinador do Sub-20, provisoriamente, tá? Mas vamos lá, quem que é o William Batista? Assim que o presidente Osmar Stabile assumiu, ainda em 2025, ele assumiu no final de maio de 2025, o treinador do Sub-20, pouco tempo depois, que era o Orlando Ribeiro, ele foi demitido do Sub-20 devido aos maus resultados, e o Corinthians anunciou a contratação do William Batista. O William Batista, ele tem 32 anos, tá? Ele é de Hortolândia, interior de São Paulo, e acabou assumindo o Sub-20 do Corinthians ainda em 2025 e acabou, por exemplo, sendo o treinador de um dos maiores vexames, tá? Que o Corinthians teve na Copinha, que foi na Copinha de 2026. O William Batista, ó, passagens por clubes como Bragantino, o Red Bull Brasil, da época ainda que era o Red Bull Brasil, Rio Ave de Portugal, e isso eu tô falando quando ele era jogador de futebol, tá? Ele possui a licença A da CBF Academy em seu currículo, e ele é considerado um treinador que tem uma metodologia interessante. O seu início no futebol, como treinador, em 2023, ele assumiu o Sub-20 do Vasco e conquistou alguns títulos como Copa Xerém, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Recopa Carioca, e ele chegou até a dirigir o time profissional do Vasco em 2 partidas provisoriamente no Campeonato Carioca, assim como ele vai fazer agora
com o Corinthians. Ele passou pelo Sub-20 do Bragantino, onde teve 15 vitórias em 35 partidas, tá? Em 2025, ele assumiu o América Mineiro, tá? E conseguiu uma campanha de destaque no Campeonato Mineiro. Ele levou o América Mineiro à final do Campeonato Mineiro. Perderam pro Atlético Mineiro. Então, ele foi contratado pela gestão Osmar Stabile para fazer a preparação do Sub-20 para a Copinha 2026. Então, ele tá no Corinthians, vamos colocar aí desde julho, se eu não estiver enganado. Então, ele já está prestes aí a completar 10 meses desde que chegou ao timão para o Sub-20. E nesse momento é o William Batista que vai comandar o treino do Corinthians da segunda-feira. Nesse presente momento, o treinador que nós temos confirmado para comandar pelo menos o primeiro ou de repente os primeiros trabalhos visando a estreia na Libertadores é o William Batista. Por quê? Porque o Corinthians ainda não tem nenhum treinador contratado. A partir de agora vai começar a missão. E aí eu quero ver a competência que o Osmar Stabile e o Marcelo Paz terão para contratar esse treinador. Qual que vai ser o tempo que o Corinthians vai demorar para contratar um outro treinador. Então, nesse momento, o que eu posso passar para vocês? O Corinthians definiu o treinador para as próximas horas, ou de repente, se tiver dificuldades para contratar um outro técnico, o problema eu vou explicar para vocês. Na segunda-feira, o Corinthians confirmou o William Batista para confirmar o treino da segunda, dia 6. Na terça, também tem treino, e aí já é visando a estreia na Libertadores. Com você tendo o tempo curto, porque o Corinthians estreia na Libertadores na Argentina, eu particularmente, pelo que eu conheço da logística, se eles seguirem um modo mais tranquilo para viajar, o Corinthians viaja na terça para a Argentina. Se de repente for uma viagem mais curta, com uma pressa maior, viaja na quarta, o jogo é na quinta. Eu acho que seria melhor o Corinthians viajar na terça. Então, por enquanto, o Corinthians definiu, o Corinthians anunciou o técnico provisório. O Corinthians anunciou quem vai substituir o Dorival. O Corinthians anunciou o substituto do Dorival assim que o demitiu. Ainda não é o treinador permanente. Por enquanto, o treinador do Corinthians é o William Batista. Quando o Corinthians demitiu o Ramon, antes de contratar o Dorival Júnior, o Orlando Ribeiro, que inclusive é quem o William Batista substituiu, que é quem comandou o Corinthians. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 jogos. Ele conquistou uma vitória e ficou marcado por uma derrota no Maracanã para o Flamengo, aquela derrota por 4-0. O Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20. Isso é automático, rapaziada. Isso é automático. Você manda o treinador principal embora, é o treinador do Sub-20 que acaba assumindo. Então, por enquanto, o Corinthians confirmou o treinador que vai seguir provisoriamente. O Corinthians demitiu o Dorival, anunciou a demissão e também anunciou o treinador que seguirá por enquanto no comando, que é o William Batista. Tomara que, se ele for fazer a estreia na Libertadores, se o Corinthians ficar sob os comandos dele, tomara que ele consiga pelo menos melhorar o clima para que o Corinthians não passe vergonha também na estreia da competição. Então,
confirmado, por enquanto, o William Batista será o treinador. O William Batista, que é o treinador do Sub-20, Sub-20 que vem sofrendo no Campeonato Brasileiro da categoria, Sub-20 que tivemos um vexame na Copinha, mas independente disso, é ele, tem todas as licenças. Agora eu não sei se ele tem a licença, de repente, para comandar o Corinthians em um jogo de Libertadores da América, tá? Então aí que a diretoria vai ter que correr contra o tempo para poder confirmar um quanto antes possível quem será o novo treinador. Por enquanto é o William Batista.